Boa noite a todos. Estamos reunidos aqui mais uma vez em nome do nosso mestre, né? E agradecemos a presença de todos. Antes de começarmos efetivamente a reunião de hoje, nós temos sempre os recadinhos, né? Damos as boas-vindas aos presentes, aos nossos amigos da internet. Pedimos para quem estiver com o celular ligado, né, que lembre de desligar, pelo menos tirar o som. E para quem está aqui pela primeira vez, gostaríamos de avisar que temos trabalho todos os dias, de segundas, terças e quintas, às 20 horas, como hoje. Às quartas-feiras, às 14 horas, aos sábados, às 17 e domingo, às 10 da manhã, com a evangelização infantil. Então, que as crianças já comecem, né, a conhecer a nossa doutrina. Os plantões começam normalmente meia hora, 45 minutos antes das reuniões. Temos aqui também o nosso trabalho assistencial, onde formamos 60 cestas básicas que acabam beneficiando umas 300 pessoas. Quem puder colaborar com alimentos não perecíveis, qualquer coisa bem-vinda, né? E a cada 15 dias, aos sábados, nós temos a distribuição de lanche para moradores de rua. Aí já não são alimentos não perecíveis, né? A gente costuma se informar do que precisa mais a casa, quem quiser colaborar, tá bem? Então, vamos nos recolhendo, né? Vamos mentalizando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, como se pudéssemos ter o privilégio de poder estar olhando de frente para Ele. E vamos agradecendo esta bendita oportunidade de podermos estar aqui em seu nome. Senhor Jesus, ampare-nos, ilumine-nos, abençoe-nos e proteja-nos. Ilumine esta casa abençoada, para que todos os que aqui vêm possam sentir a Tua presença, possam ser atendidos nos seus mais íntimos desejos, nas suas aspirações, que possamos todos ser abençoados. Agradecemos, Senhor, toda esta luz, toda esta bondade, toda esta energia que aqui sentimos e te pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite de hoje. Hoje nós vamos ter a nossa colega Eugênia, que vai falar sobre ilusão, do livro As Dores da Alma, do Francisco de Santo Neto. Muito bem. Psicografou e o Espírito Ramel. Ilusão. Seja feliz. Obrigada. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Como eu já disse, a palestra de hoje é sobre o livro As Dores da Alma. Quem tiver a oportunidade de ler o livro é maravilhoso. E a palestra de hoje fala sobre ilusão. Bom, eu acho que ilusão é uma palavra que todos nós conhecemos, né? Afinal de contas, quem aqui nunca se iludiu, né? Todos nós já nos iludimos com alguma coisa na vida, alguma vez. E frequentemente nos iludimos, né? Quase todos os dias. Bom, segundo o dicionário, o Aurélio, ele diz o que significa a palavra ilusão. Ilusão é o engano dos sentidos ou da mente, que faz que se tome uma coisa por outra, que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. Então, veja bem, se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. Então, nós podemos interpretar de uma maneira errada alguma coisa que aconteceu, ou temos uma sensação errada do fato. Hamed, no livro, ele inicia dizendo que é mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que sente do que nas palavras que ouve.
Por que será, né, que ele diz isso? Que é mais evolutivo que a gente, para a evolução, para a nossa evolução, que nós acreditemos naquilo que sentimos do que naquilo que ouvimos. Porque muitas vezes as palavras podem nos levar a falsas crenças. E no fundo, lá no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A nossa consciência, de acordo com as leis da natureza, ela sempre nós trazemos na consciência o que é certo e o que é errado. Nós sabemos inconscientemente. Lá no fundo a gente sabe. E muitas vezes nós praticamos ações, muitas vezes ouvimos coisas que sabemos não ser verdade. Nós preferimos acreditar naquilo. E muitas vezes praticamos ações também que sabemos que estão erradas. Só que lá no fundo a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo, que aquilo que a gente está falando, ou aquilo que estão nos induzindo a fazer está errado. Só que nós acabamos muitas vezes fazendo. Se nós ouvirmos a voz da nossa consciência, nós saberemos. É que a gente não para ouvir a voz da consciência, né? Ele também diz o seguinte: quantas vezes que as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra as nossas realidades amargas. E é verdade, né? Porque tem um ditado que diz que sem ilusão ninguém vive. É um pouco difícil, porque nós, às vezes, temos, como seres humanos, que ainda somos, a gente ainda precisa de ilusões, às vezes, para conseguir sobreviver, né? Então, se nós temos realidades muito amargas, nós precisamos, às vezes, de ilusão, né? É o que, às vezes, a gente comenta até em casa, que as novelas, por exemplo, mostram sempre pessoas de bem com a vida, pessoas ricas, evitam mostrar a pobreza demais, evitam mostrar o lado feio, o lado ruim, tragédias, coisas feias. Por quê? Porque a nossa vida diária já é tão pesada, né? E se você for ver só tragédia, só tristeza, fica muito pior. Então, a gente, às vezes, tem que acreditar um pouquinho que existe alguma coisa melhor, né? E se você for ver só tragédia, só tristeza, você acaba ficando mal. E, na verdade, é assim que funciona, porque se nós pegarmos, por exemplo, se você pegar novelas que mostrem, vamos supor, demais a tristeza, a pobreza, a maioria das pessoas não vai assistir. Porque a realidade todo mundo conhece, né? Então, você prefere se enganar, se iludir, né? É como as propagandas também. Você pode ver, você sempre vai ver em propaganda, seja de que produto for, pessoas bonitas, saudáveis, né? Criando a ilusão de que se você consumir o produto, você vai ser igual, que também é uma ilusão. Mas nós acreditamos naquilo que a gente está vendo. Quer dizer que se eu usar determinado sabonete eu vou ficar igual àquela pessoa, né? Nós criamos essa ilusão. E às vezes, é inconsciente esse processo. Não é um processo consciente. A gente acaba fazendo isso inconscientemente. Nós somos levados, muitas vezes, a adquirir, a fazer coisas através desse processo de ilusão. Embora essas ilusões, essas realidades, né, elas possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro lado, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Porque é verdade, né? Enquanto te poupam momentaneamente de algumas coisas, acabam te transformando prisioneiros daquilo. Você se aprisiona nessas ilusões. Quantas pessoas vivem mesmo no mundo de ilusão constantemente, achando que o mais importante é ter dinheiro, é ter isso, é ter aquilo, e não conseguem sair desse mundo de ilusão que elas vivem, né? E a realidade, às vezes, né, quando se mostra nua e crua, é amarga, né? E a gente não tem coragem de enfrentar, é difícil. Se refletirmos acerca dessa colocação, veremos que ela é mais verdadeira, pois faz parte da natureza humana evitar o sofrimento. Claro, faz parte, ninguém quer sofrer, né? O que muitas vezes fazemos através de ilusões, o que muitas vezes nós fazemos através da ilusão, né? Então, nós evitamos o sofrimento através da ilusão.
Então, é a maneira que o ser humano encontra de se proteger, é se iludindo. Ilusão de que se tivermos dinheiro, fama, poder, seremos felizes e amados. Por engano, né? Porque nem sempre você tem dinheiro, fama, poder e você é feliz e amado. Muito pelo contrário, né? Tem gente que tem tudo isso, nem é feliz, nem é amado, né? Temos a ilusão de que se tivermos a força bruta, seremos respeitados, né? Aí você vê pessoas que são violentas porque acham que vão conseguir o respeito dos outros através da força bruta, através da violência. Vão fazer com que as pessoas o respeitem através da violência. Ilusão de que somente através das práticas sexuais somos felizes. Também é outra ilusão, não é? Porque você não é feliz só através das práticas sexuais. Tem muita gente que nem consegue, tem gente que, por exemplo, sofreu um acidente, pessoa que ficou paraplégica, tetraplégica. Essa pessoa nunca mais vai ser feliz? Não, porque a felicidade não depende disso. Criamos, assim, vários mecanismos ilusórios, através dos quais buscamos não entrar em contato com a verdade, com a realidade que muitas vezes pode ser dura e amarga. E né, é o que eu falei, muitas vezes nós não temos coragem de enfrentar a realidade, então a gente se esconde através desses mecanismos de ilusão para não sofrermos. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância, com nossos pais, professores e outros parentes, como sendo reais. Ensinamentos que, na verdade, não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. E é verdade, na infância a gente desenvolve muitas ilusões. A ilusão, muitas vezes os pais dizem, porque você tem que ter uma carreira que vá fazer com que você ganhe muito dinheiro, porque só assim você vai ser feliz. Não sei se ele ganha muito dinheiro e se ele não for feliz naquela carreira. Como eu já vi, tem muitos pais que obrigam os filhos a fazer uma coisa que eles não querem fazer, mas é porque vai dar mais dinheiro. Com a ilusão de que eles vão ser felizes se fizerem aquilo. E aí você está transformando uma criança num ser completamente infeliz, um ser submisso, um ser infeliz, né? Que as pessoas que desde pequeno aprendeu esses valores, porque nós aprendemos, nós trazemos da infância vários valores que a gente trouxe da infância, e valores muitas vezes errados, que a gente vai descobrindo ao longo da vida que não estão corretos, que são ilusões daquelas pessoas. O problema é que a gente acaba também adquirindo e assimilando ilusões que não são nossas, são dos outros. E a gente compra a ilusão dos outros. E acaba vivendo com essas ilusões como se fossem nossas, mas não são. Se a gente parar para pensar, a gente tem, às vezes, uma série de ilusões que não são nossas. São outras pessoas que nos incutiram essas ilusões, que são ilusões dos pais, que são ilusões dos irmãos, que são ilusões dos avós, que são ilusões... Sabe, a gente não cansa de ver pessoas, por exemplo, que... Eu estava conversando com uma menina outro dia que fazia balé, e ela disse que tem uma menina que faz balé junto com ela, e que a menina odiava balé. Mas a menina fazia balé porque era o grande sonho da mãe dela fazer balé, e ela nunca pôde. Então, ela pôs na cabeça da menina que a menina só vai ser feliz se ela fizer balé, e a menina não suporta balé. Então, quer dizer, você está colocando no outro coisas que são suas, ilusões que são suas. Você seria feliz com aquilo, o outro vai ser feliz com aquilo? Não sei. Muitas vezes não, né? Aí ele diz assim, não é fácil nós mudarmos, percebermos que nada disso nos trará a tão sonhada paz e felicidade. Essas ilusões que nós temos em relação ao mundo não vão nos trazer paz e felicidade, né? Ilusão de dinheiro, ilusão de poder, ilusão, como eu disse, da força bruta. Nada disso vai nos trazer paz e felicidade. Pois a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como o percebemos. Então, os fatos e as coisas da vida estão aí, vão estar aí todos os dias. Nós vamos ser felizes ou tristes de acordo com a maneira como nós enfrentamos os fatos do dia a dia, como nós enxergamos os fatos, porque cada um enxerga as coisas de maneira diferente. O que é felicidade para um pode ser tristeza para outro.
Então, não tem, às vezes, muitas vezes, como mudar os fatos e as coisas da vida, porque eles vão se apresentar de qualquer maneira. Mas seremos infelizes ou não, de acordo com a maneira como a gente vai lidar com esses fatos, como nós vamos enxergar e perceber, porque tudo é uma questão de percepção. A ilusão é uma questão de percepção. Bom, ele também nos fala que, por vezes, assimilamos, através da educação, como eu já falei, as ilusões dos outros como sendo realidades. Aprendemos desde pequenos que certas emoções são ruins. Nós aprendemos isso, né? A gente cansa de ver, e acho que a gente mesmo já cansou de fazer. Você não chora agora, não, você não pode chorar. Menino não pode chorar. Isso é uma coisa que se ouve muito, né? Principalmente, eu já ouvi várias vezes isso, pai que tem um filho, um menino, dizer, olha, homem não chora. Então, você não pode chorar, não chora, não chora. Se você chorar agora, você vai apanhar mais, não é? Quantas vezes a gente ouve isso? E aí, o que essa criança está fazendo? Reprimindo essas emoções. Ela reprime aquilo que ela está sentindo naquele momento. Porque foi educado, nós, na verdade, muitas vezes somos educados assim, a não mostrar as nossas emoções, né? Olha, mas aí ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Que as emoções, na verdade, não são boas nem ruins. Elas são neutras, são apenas emoções. O que vai determinar é o que eu vou fazer com essa emoção. Eu vou agir ou não agir de acordo com a emoção que eu estou sentindo. Porque ele diz que emoção, ela faz parte do comportamento humano, não tem como não sentir. Ele diz que você represar as emoções é a mesma coisa que você querer represar as águas do mar. Não tem como, restringir. Dizer, eu não sinto, não tem como. Todos nós sentimos, faz parte da natureza humana. Nós somos assim. Agora, o que vai determinar é exatamente se nós vamos, o que atitude nós vamos tomar frente às emoções que nós sentimos. Se nós vamos agir ou não frente às emoções. Isso sim, ele diz que nós não podemos controlar as emoções, mas podemos sim controlar e devemos o comportamento que é gerado pela emoção. Então, isso a gente pode fazer. Não tem mesmo, eu acho que é impossível a gente controlar as emoções, mas a gente pode controlar sim, o comportamento, o ato, se vai agir, se não vai agir de acordo com aquilo que a gente está sentindo, né? É válido, mas restringir os comportamentos é válido e possível. E para que nosso comportamento seja verdadeiro, as emoções devem ser percebidas como são. Não adianta eu me enganar e dizer, eu não sinto. Nossa, fulano, olha, você me fez um negócio agora, mas eu não sinto raiva de você, não sinto nada, mas lá por dentro você está assim, sabe? Então, as emoções, elas têm que ser percebidas como são, como elas são. Não adianta eu mascarar as emoções. Sem falsas atitudes de compreensão e perdão, pois devemos compreender e perdoar por livre escolha, e não por medo ou negação emocional. Então, isso é uma coisa que eu achei muito interessante também, que nós devemos perdoar e compreender por livre escolha, e não por medo, não porque dizem para você, se você não perdoar, você vai para o inferno. Você tem que perdoar, porque senão você não vai evoluir. Não, esse perdoar tem que ser alguma coisa que você escolheu, eu escolhi perdoar. A minha emoção naquela hora era de raiva, era disso, era daquilo, mas eu escolhi perdoar. Eu não neguei o que eu estava sentindo, mas fiz a minha escolha. Eu posso perdoar, sim. Eu não estou negando que eu estou sentindo raiva, eu não estou negando que eu estou chateado, eu não estou negando que eu estou triste, mas eu posso perdoar. Então, eu tenho que aceitar aquela emoção do jeito que ela é. Se eu tenho raiva, mas eu posso perdoar. Porque eu quero perdoar. Não porque os outros me dizem que eu tenho que perdoar, e não por medo de que alguma coisa vai me acontecer, ou de que, se eu não perdoar o outro. Então, isso é eu achei muito, muito interessante. Quando identificamos e aceitamos uma emoção, poderemos decidir se agiremos ou não de acordo com ela, o que é diferente de suportar a emoção, claro. Pois quando suportamos, significa que não a aceitamos e tentamos ignorá-la. E é verdade, quando você suporta uma emoção, você engole aquilo, você tenta ignorar aquilo, mas na verdade aquilo está te corroendo, aquilo está te fazendo mal.
Você não aceitou a emoção que você está sentindo. Não, não posso estar sentindo raiva do fulano. Não posso, não posso. Entendeu? Não é. Às vezes você está com raiva de alguém, mas você fala, posso ter raiva de fulano? Não posso, eu não posso, não posso. Por que eu não posso? Eu posso. Só que, porque ter essa emoção é normal. O normal é eu ter raiva, por exemplo, a Luizinha brigou comigo, eu fiquei com raiva dela e eu vou lá e bato na Luizinha. É isso que ele diz. Aí o meu comportamento, eu agir ou não agir, vai depender de mim. Mas a emoção eu senti, eu não tenho como não sentir. Tentar censurar as emoções é ilusório, pois seria como censurar a própria natureza. A nossa natureza ainda é assim, nós somos seres emocionais, não tem como não sermos, né? Quantas vezes dizemos à criança que não devem sentir raiva, medo, é o que eu falei, que não devem chorar quando estão tristes, e com isso geramos seres inseguros, submissos, ansiosos, desequilibrados. Porque são seres que reprimem o que estão sentindo, não conseguem. A gente tem que ensinar a criança a agir socialmente e não a reprimir as emoções dela. Ela tem que saber que naquele momento tal atitude vai estar errada, ela não deve se comportar assim ou assado, que o emocional dela em determinados momentos ela deve controlar. Mas não você dizer para ela, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Você tem que educar a criança para que ela saiba agir socialmente. E não colocar um monte de recalques, um monte de traumas, um monte de medos. Aí você cria um adulto neurótico, um adulto cheio de problemas psicológicos. Porque não tem medo, porque tem medo de encarar a realidade. E essas pessoas vão fazer o quê? Vão ainda cada vez mais ficarem prisioneiros da ilusão. Porque eles vão precisar sobreviver, né? E no mundo onde todo mundo te proíbe, onde todo mundo te reprime, você vai criando um monte de ilusões, né? Para que você possa sobreviver. Como bloquearmos a raiva e o medo, se são estas emoções que proporcionam um certo estado de alerta, que nos mantém despertos, para que possamos proteger nossa integridade física e psicológica das ameaças que enfrentamos? Lógico, porque muitas vezes é através do medo que a gente... É o medo que a gente sente de certas coisas que nos protege a nossa integridade física mesmo de acontecer alguma coisa. Eu tenho medo de atravessar, de ser atropelado. Eu não vou atravessar a rua de qualquer jeito, porque eu tenho medo. Eu tenho medo, sei lá, de subir num lugar alto. Como criança, né? Vocês já viram criança que às vezes não tem medo de nada, vai fazendo tudo? Porque a criança não tem essa noção. Eles vivem num mundo de ilusão. Tudo para eles é possível. A criança pequena, como eu vi uma vez um menino, ele assistia Batman, né? E ele achava que ele era o Batman. Então, que ele podia se jogar lá do prédio onde ele estava. Porque ele era o Batman. Mas por quê? Porque eles vivem num mundo de ilusão. Eles não têm esse discernimento entre o que pode ser real, que é se ele pular de lá ele vai morrer, e a ilusão. Para eles, ilusão e a fantasia e a realidade na criança são coisas que se misturam muito, estão muito misturadas. Eles não têm esse discernimento. E muitos adultos também é assim. A fantasia e a realidade continuam se misturando, porque eles aprenderam a ser assim. Porque é uma maneira que eles criaram para se proteger contra o mundo. Então, eles continuam fantasiando, a vida inteira fantasiando. Claro que aqui esse bloquear a raiva e o medo que ele fala não é saudável, mas nós estamos falando de pessoas normais e não de processos patológicos. Porque em processos patológicos, a raiva e o medo pode causar problemas, pode até causar danos aos outros. Então, a gente está falando de processos normais de raiva e medo. Não estamos falando de pessoas de processos já mais... pessoas que já trazem isso num grau mais elevado. Sim, e algumas pessoas o medo, quando ele é patológico, ele paralisa a pessoa. Veja a síndrome do pânico, por exemplo, né? Então, o medo, quando ele se transforma num problema patológico, né, ele cria uma fobia e paralisa a pessoa. A pessoa não consegue fazer mais nada. E a raiva também, né? As pessoas que sentem raiva demais, que são irados com tudo, também podem ser agressivas, podem agredir os outros, né? Então, aqui a gente está falando não de processos patológicos, mas processos normais. Raiva e medo dentro de um estado normal.
Querermos viver sem sentir, reprimindo as emoções, é ilusão, pois a repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação cardíacas. Quando reprimimos nossas emoções básicas, que são o medo e a raiva, também estaremos reprimindo nossas emoções afetivas. Negar nossos sentimentos e emoções é negarmos a lei da natureza criada por Deus. Né? Nós somos seres que temos emoções, não dá para negar que nós somos assim. Né? Todos nós temos. Aí tem um outro livro que é também do Francisco do Espírito Santo Neto, que também o autor espiritual é Hamed, que se chama La Fontaine e o Comportamento Humano. E lá ele conta uma história, que eu achei também, que é uma antiga história persa, que diz assim, que em certa ocasião, um afortunado negociante buscou seu conselheiro espiritual. Sentia-se deprimido, atribulado, cheio de amargura, pois acreditava estar lucrando pouco com o seu comércio. Ele disse ao conselheiro espiritual: não sei o que está acontecendo comigo. Tenho tudo o que sempre quis, mas ainda quero mais e mais. Por isso me sinto infeliz. E o conselheiro, que era um homem sábio, pediu para que ele olhasse através dos vidros de uma janela. E pediu para ele: o que você está vendo lá fora? Aí ele disse: estou vendo crianças, casas, jardins, fontes. Aí ele pede então que ele olhe um espelho e pergunta para ele: o que você está vendo agora? Aí ele diz: eu vejo a mim mesmo, respondeu. E o sábio então disse a ele: na verdade, o que agora você vê é o seu reflexo no espelho. O vidro espelhado o impede de vislumbrar a realidade que existe além da imagem. Quando ele viu só o vidro que não era espelhado, ele pôde ver o que tinha através de. O espelho não dava. Não tem como ver através dele, só via ele mesmo. Né? A ilusão, segundo o sábio, assemelha-se a um espelho onde vemos unicamente a nós mesmos. Você não consegue enxergar através. Você só vê a si mesmo. Em muitas circunstâncias, não enxergamos os fatos como eles são, mas sim como aparentam ser. Há muitas coisas que não nos deixam ver a realidade, nem o que realmente como as coisas são. A ganância, o preconceito, o poder, as homenagens, a preocupação de ganharmos destaque, de nos considerarmos melhores que os outros, a necessidade de aceitação pelos outros. Será que Aí o mentor espiritual dele, né, o conselheiro, pergunta: será que seus negócios e a sua desmedida ambição não lhe permitam ver a beleza da vida tal qual ela é, como as criações e as criaturas de Deus? Pois você apenas tem olhos para si mesmo. Ele sempre está vendo as coisas como se ele estivesse vendo o espelho. Né? Ele não está vendo através da janela, ele está vendo o espelho, só vê ele mesmo. Né? E aí realmente é isso. O espelho é excelente para conceituarmos a ilusão. Pois o que vemos no espelho é o nosso ser refletido. Ele não nos permite ver através. Né? Não dá para a gente ver através do espelho. A gente só vê através do vidro da janela, mas não dá para ver através do espelho. Então, no espelho eu só vejo o eu. E o espelho e a ilusão, muitas vezes, é isso. É só ver a mim mesma. Só vejo eu. O que está ali refletido não é o verdadeiro eu. O que, de fato, eu sou. Eu vejo uma ilusão do que penso ser eu. Ou uma autoilusão. O que você vê no espelho é aquilo que você é por fora. Não dá para você ver o que você é por dentro. Você só vê a imagem, a sua imagem refletida. Não dá para ver o que tem dentro. Aí, a autoilusão é um processo pelo qual enganamos a nós mesmos, passando a aceitar como verdadeiro ou válido o que é falso e inválido. Porque pior que enganar os outros é enganar a si mesmo, né? E a gente faz isso normalmente, né? A gente engana a gente mesmo. Eu estou mudando. Não, mas só para inglês ver, né? Porque, na verdade, no fundo não está. É não ver as coisas tais como são. Ela tem raiz nos preconceitos, nos desejos, na insegurança, na cobiça, no exclusivismo, na negação de si mesmo e etc.
e tantos outros fatores psicológicos que afetam o indivíduo e seu jeito de perceber a realidade. Porque nós vamos perceber a realidade de acordo com os nossos fatores psicológicos, sim, aquilo que nós trazemos dentro de nós. A realidade, para cada um, é uma coisa diferente. O mesmo fato apresentado aqui, hoje, nós podemos, sei lá, acontece um fato qualquer, esse fato para você pode ser uma coisa que você vai falar, não foi tão ruim assim, eu vou achar aquilo uma tragédia. Porque é de acordo com a sua percepção interna que nós percebemos o mundo. Nós percebemos o mundo mesmo assim, através das nossas percepções internas. Cada um, por isso cada um vê o mundo de um jeito. Tudo que existe fora de nós é visto de acordo com nossas percepções internas. Como eu já disse, quando duas pessoas experimentam o mesmo acontecimento, a interpretação de uma pode levar à tristeza e a de outra pode levar à alegria. O Buda, ele dizia o seguinte, que a interpretação da vida, através dos nossos 6 sentidos, olhos, ouvidos, nariz e língua, corpo e mente, aí ele colocou a mente, não é mais do que uma ilusão, e que o nosso apego a essas sensações, que resulta em nossos desejos, em nossa ligação passional com a vida. É o apego mesmo aos nossos sentidos. Nós temos que perceber, sim, porque nós dependemos dos nossos sentidos para viver, já que é através dos nossos sentidos é que nós podemos perceber o mundo. Mas a gente tem que educar os sentidos, porque os sentidos nos enganam, né? Quando você, por exemplo, coloca a mão num negócio, numa coisa muito gelada, e depois você vai e coloca a mão na água quente, você acha que a água está gelada. Você não acha que a água está quente, mas é uma ilusão, assim como ilusão de ótica. Quantas vezes a gente não vê, né, e recebe e-mail mostrando aquelas ilusões de ótica, de coisas que de fato não existem. E assim é o mundo, né? Nós percebemos, como nós percebemos de acordo com os nossos sentidos, e que muitas vezes eles estão errados, então a gente acaba tendo percepções erradas das coisas, né? Em que momento das nossas vidas nós passamos a perceber o que é uma ilusão e o que não é? No momento em que enfrentamos uma desilusão. Só quando a gente enfrenta, às vezes, uma desilusão é que a gente percebe que estava iludido, né? Porque antes disso nós não percebemos. Então, quando nós enfrentamos uma desilusão, a gente percebe que se iludiu. Ou a partir do momento em que não estivermos satisfeitos com nós mesmos. Nem sempre é preciso enfrentar uma desilusão. Às vezes nós não estamos mais satisfeitos com a nossa maneira de ser e queremos mudar. Queremos ver as coisas por outro ângulo. Então, nós temos que começar a ver a realidade de acordo com como ela é, né? Quando as verdades que criamos para nós já não nos servem, ou quando a vida nos impõe uma transformação. Pois mais cedo ou mais tarde teremos que acordar, despertar para a nossa verdadeira realidade, que não é esta, a física, e sim a espiritual. Um dia a gente vai ter que despertar, se não for por bem, vai ser por mal. A gente pode passar encarnações e mais encarnações na ilusão. A escolha é nossa. Depois acordou. Acordou, né? E são essas coisas. E é isso, às vezes a dor é que nos vai fazer ver a realidade, ver as coisas como elas são. Nem sempre nós precisamos ainda desse mecanismo. Normalmente a gente acorda só através da dor e percebe que está no caminho errado, sabe? Que está fazendo tudo errado, e aí a gente começa a mudar a rota, né? O instante da mudança é um momento decisivo, pois é neste momento que começamos a criar fantasias, a fingir que estamos mudando. Porque quando chega no momento da mudança, a gente fica com medo, porque a gente vai dar um passo em direção a uma coisa que nós não conhecemos. Nós vamos mudar, e a mudança sempre é difícil, a mudança sempre traz medo, porque nós temos medo ainda do desconhecido, nós temos medo de lidar com coisas que não conhecemos. Então, aí, nesse instante da mudança, a gente volta, né, um pouquinho, fala, deixa eu ficar aqui mesmo, porque aqui está tão bom, já conheço, já sei que é tudo desse jeito mesmo, né? Então, deixa eu viver a minha ilusãozinha aqui, porque eu já sei que é assim, para que eu vou, né? Eu vou... Pois é, não tem jeito, né? Vai. É isso mesmo. Sabemos que precisamos deixar cair a máscara da ilusão.
mas o medo nos paralisa. E com isso a vida nos empurrará e nos irá fazer passar por inúmeros testes que nos farão perceber se estamos sendo honestos e sinceros conosco ou em nossa busca de uma consciência ou se estamos blefando. Não é? Porque quando a gente se propõe, não, eu vou passar a enxergar a realidade, eu me proponho a uma mudança, a vida vai te impor teste sim, para provar se você está sendo sincero com você mesmo, que você vai conseguir passar por aquilo, ou se você está blefando, porque de repente você está enganando a si mesmo. Né? Eu vou conseguir, eu sei que agora eu mudei, não, pode acontecer aquilo que eu não vou fazer. E aí quando acontece, a gente se enche de desculpas. Não, mas sabe o que era? Me pegou desprevenido, eu estava meio assim, eu não pensei na hora, né? Então a gente se enche de desculpismos. E várias vezes, viveremos o dilema que nos testará, onde o velho irá nos chamar de volta. Não é? O velho vem para nos testar, claro, para saber se de fato a gente conseguiu dar um passo à frente ou não. Então o velho está toda hora ali batendo na sua porta, né? Para ver se de fato a gente vai caminhar e se a gente está se enganando a si mesmo, porque se a gente estiver enganando a gente mesmo, a gente vai voltar, né? Com certeza. Então é pior do que enganar os outros, é enganar a si. Porque não adianta, né? Se você enganou o outro tudo bem, mas e você, né? É você que vai ficar ali. E é nesses momentos onde o velho e o novo, a verdade e a ilusão, lutam por seu espaço dentro de nós, que temos que ser fortes e enfrentarmos as verdades. Pois se continuarmos nos recusando a aceitá-las, criaremos dentro de nós um conflito psíquico tão grande que gerarão doenças e fracassos, que nos obrigarão a uma interiorização para repensar e corrigir o rumo. Né? Porque se a gente toda hora, você fica naquele dilema, eu fiz, mas não, tá bom. Aí você fica naquele dilema, vou, não vou, faço, não faço, né? Mudo, não mudo, aceito isso, não aceito. E aí chega uma hora que, lógico, o seu psiquismo não aguenta. Então isso vai dar um conflito muito grande. E aí você acaba somatizando essas coisas no corpo físico, trazendo doenças e uma série de problemas, né? Porque você vive naquele conflito constante. O Paulo de Tarso, ele escreveu aos Coríntios dizendo: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. A vida providencial nos restabelece a saúde do corpo e da alma por meio do espinho da desilusão. Né? Porque daí quando a gente se ilude demais, quando a gente vai achando, chega uma hora que a vida, você não quer mudar mesmo, você vai continuar iludido, você vai continuar achando que você veio aqui para, só para adquirir bens, para ter coisas, não sei o quê, e aí? É para isso? Então tá, aí a vida te coloca as desilusões, né? Quanto a gente perde tudo, quanto a gente fica doente no auge de uma carreira, não é? Quanto a gente morre no momento que conseguiu tudo o que queria. Então, a vida vai te trazer desilusões justamente para te acordar, para te falar, acorda, meu filho, acabou o seu tempo. E como buscarmos esse real? Como reconhecermos o que é ou não ilusão? Através do autoconhecimento. Através que nos trará muitas dores, mas é o único meio de nos libertarmos das amarras ilusórias que ele nos prende ao mundo real. O autoconhecimento, ele vai trazer todas essas dores. Nós vamos sofrer, porque enxergar a realidade é difícil, é duro, você lidar com a realidade. Mas é só assim, né, que nós vamos nos desprender desse mundo que a gente vive real, que não é esse o nosso mundo. Nós não somos daqui. O nosso mundo é de lá. A gente pensa que isso aqui é real, mas não é. O mundo é lá. Exatamente. Normalmente, quando somos instigados a olharmos para dentro de nós, nos assustamos, nos amedrontamos e terminamos sempre desistindo ante os primeiros desafios que aparecem. E voltamos correndo para nosso mundo seguro, onde as velhas seguranças e certezas nos trazem uma suposta tranquilidade. Pois é mais fácil lidarmos com o nosso mundinho limitado e cheio de problemas do que encarar um mundo novo e desconhecido. E
E uma coisa assim que a Joana de Ângeles nos diz no livro Ser Consciente é que a conquista da razão nos proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. Porque a partir do momento que nós considerarmos, porque a criança não tem a noção de que da sua impermanência na Terra, ela tem a fantasia de que ela está aqui, ela nem sabe o que é a morte. Agora, se nós, a partir do momento que através da razão nós soubermos, nós tivermos a consciência da nossa impermanência, que nós somos seres que não vai ficar aqui, que não vão ficar aqui para sempre, que estamos aqui por um breve período, e que todos os acontecimentos e aspirações físicas fazem parte dessa impermanência, e que a gente não vai levar a nada, então nós conseguiremos sim um autoconhecimento, nós conseguiremos trabalhar com a realidade do dia a dia. Porque a gente só vai conseguir trabalhar com a realidade a partir do momento que nós tivermos mesmo a consciência de que não somos seres daqui, de que somos seres espirituais, não somos seres físicos, em que a gente deixar as coisas serem como são, que a gente conseguir ver as verdades, né? Jesus não disse: conhece a verdade, ela te libertará. Então, só através da verdade é que você consegue a libertação. Enquanto a gente viver se iludindo com o mundo físico, nós não vamos conhecer a libertação. Bom, para terminarmos, quando conseguirmos, enfim, ultrapassar a barreira do real e do imaginário, perceberemos que as transformações não foram difíceis assim, não foram tão difíceis assim, que continuamos sendo nós mesmos. Só que agora sabemos o que realmente somos, quem somos, por que estamos aqui e para onde iremos. Então, e é nesse momento mesmo, quando a gente consegue saber o que é real e o que não é que você vai conseguir mesmo caminhar, que você vai conseguir saber que você está aqui por um determinado motivo, que você tem aqui alguma coisa a fazer. Ninguém está aqui a passeio. E por que a gente está aqui? Para onde a gente vai? Que aqui não é só isso aqui. A vida está do lado de lá. Aqui é só um breve período, né, que a gente fica aqui. Então, é muito importante nós termos isso para nós, né? Essa noção de que a gente tem que procurar a verdade, seja ela qual for. Por mais dura que seja, a verdade é muito importante, né? Por mais dura que seja ela, a gente tem que encarar. Se quisermos crescer, senão a gente vai continuar, como ela disse, sendo criança, vivendo na ilusão, vivendo na fantasia infantil. Seremos eternas crianças, né? Ainda somos, né? Deus nos vê como crianças, né? Ainda, né? Eternas crianças. Muito bem. Parabéns, viu, Eugênia? É um tema bastante interessante, né? Com bastante coisa para a gente acrescentar e discutir. Eu gostei muito porque, eu não sei se vocês já ouviram várias pessoas colocando assim: vamos agradecer a dor, vamos agradecer o sofrimento. É difícil, a gente diz que ninguém aqui está fazendo vestibular para santidade, né? Eu não estou aqui assim para compreender tudo, mas aceitar a dor e compreender por quê? Para que a gente cresça, para que a gente perca a ilusão, compreenda a realidade. Então, não agradecer, que acho que não estamos nesse estágio, né? Não, eu mereço. Mas, né? Quem gostaria de colocar mais alguma coisa? Que a gente poderia substituir ilusão por esperança. Que a esperança é uma coisa positiva. A gente tem que trabalhar para que ela se concretize, né? Ilusão não, você fica naquele marasmo e não sai daquilo, né? Mas se você substituir a esperança, você mantendo a esperança, que amanhã é outro dia, que você poderá realizar mais coisas, que você poderá vencer qualquer obstáculo, isso te dá força, te dá coragem. E isso é positivo, Sim, né? Com certeza. Mais alguém? Hoje estamos estourando o horário, né? Então, se alguém quiser
comentar com a Eugênia alguma coisa, né? Ela fica mais um pouquinho com a gente, mas nós vamos encerrando por enquanto, então, tá bom? Muito obrigada, viu? Para mim foi bárbaro. Vamos então acalmando os nossos corações novamente e iniciando a nossa prece de encerramento com aquela frase que tanto ouvimos: Senhor, dai-me força para lutar contra tudo que for errado, mal, difícil. Dai-me aceitação para conseguir ter calma diante de tudo que não tem jeito que eu sou obrigada a passar. E dai-me discernimento para saber contra o que lutar e o que aceitar. Então, Mestre Jesus, receba o nosso agradecimento por essas belas palavras, por este momento de elucidação, e permita que tiremos de dentro de nossos corações o que temos de melhor, que possamos neste momento sentir o melhor sentimento que temos e que deixemos que ele flua e que alcance as pessoas que sofrem, que alcance as que sentem dores, tanto físicas como morais, as pessoas que estão na rua neste dia de frio, aos que estão sozinhos, aos que se sentem sozinhos mesmo em meio a uma multidão. Vamos permitir que este nosso sentimento alcance os nossos políticos para que tenham cada vez mais atitudes louváveis. Vamos vibrar por nosso país, por nosso planeta. Pedimos permissão para vibrar por nossos lares e por nós mesmos, porque sabendo que estando bem, nós podemos continuar vibrando, continuar levando amor, dedicação e resignação aonde for necessário. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos levar estes ensinamentos e colocá-los em prática durante toda esta semana. Permita-nos voltar aqui na semana que vem e dai-nos a permissão para encerrar o trabalho de hoje, contando com Tua presença ao nosso lado. Vamos partir agora para o nosso trabalho de passes, mantendo silêncio. Obrigada.